Olá pessoal, tudo bem? Vamos compartilhar com vocês agora a leitura de um texto muito importante do professor Valério Arcari. Esse texto está lá no site da Fórum. Eu gostaria muito que vocês ouvissem até o final, comentassem aqui embaixo e, se achar que vale a pena, compartilhe o máximo que você puder. Nós vamos, com essa leitura, com esse áudio postado aqui no canal para vocês, seguidoras e seguidores do canal TV Resistência Contemporânea, inaugurar um novo formato, além dos nossos vídeos comuns com a minha cara aparecendo, um novo formato que é a leitura de textos que a gente, depois de conhecer, perceber que é importante, a gente vai trazer para compartilhar com vocês. O título do texto do professor Valério Arcari é A Nova Classe Média foi para a extrema-direita. E ele começa assim. As virtudes dos homens são semelhantes ao voo dos pássaros. A ave que se habitua à paisagem rasteira perde o gosto pela altura. Provérbio popular indiano. Uma porta deve estar aberta ou fechada. Provérbio popular francês. Aí ele inicia o texto dele. A mobilidade social está mais intensa ou não? Como dizem os franceses, a porta da ascensão social está aberta ou fechada? Este tema alimenta uma polêmica na qual não existem posições ingênuas. Um pouco de perspectiva histórica pode ser útil. O crescimento médio real anual do Produto Interno Brasileiro, do PIB, por exemplo, nos 10 anos que vão de 1995 a 2004, período inicial de estabilização do real, foi somente de 2,4%. Entretanto, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população economicamente ativa, PEA, era estimada em 1985 em 55 milhões de pessoas. Em 1990, em 64,5 milhões. Em 1995, em 74,2 milhões de pessoas. Em 2000, 77,5 milhões. Em 2010, 95,21 milhões. E hoje, em 105 milhões de pessoas. São mais de 37,3 milhões de carteiras assinadas com direitos da CLT, segundo o CAGED do Ministério do Trabalho, e mais de 13 milhões de funcionários públicos. Mas algo em torno de 40 milhões estão na informalidade. Entre eles encontramos 10 milhões de ultra-precarizados que têm patrões, só que sem carteira assinada, mas também 25 milhões que trabalham por conta própria. Os, abre aspas, empreendedores. O embrião de uma proto, abre aspas, pequena burguesia, que luta para viabilizar um negócio. Uma compreensão da complexidade desta estratificação social deve considerar que existem 39,2 milhões de aposentados e pensionistas, mas 26,28 milhões recebem somente até um salário mínimo. Finalmente, mas não menos importante, temos 20,7 milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Resumo da ópera. O país é menos pobre, mas não menos injusto do que uma geração atrás. Politicamente, o mais impressionante na evolução dos últimos 10 anos é que a classe trabalhadora se dividiu e pelo menos metade dos trabalhadores de renda média, dependendo da região, mais acentuadamente no sul, centro-oeste e sudeste, os remediados, girou para a extrema-direita e são o núcleo de apoio da extrema-direita. A curva demográfica brasileira é também fascinante e inquietante. Todos os anos, mais ou menos 1,5 milhão de jovens brasileiros procuram o primeiro emprego. Isso mostra o dinamismo da expansão da força de trabalho disponível e a necessidade de altas taxas de crescimento do produto interno bruto para reduzir o desemprego. Nunca tivemos tantos adultos jovens.
diminuiu a proporção de crianças e jovens, enquanto a expansão da população idosa ainda corresponde, grosso modo, à metade dos países centrais. Mas esta, abre aspas, janela de oportunidade vai se fechar em meia dúzia de anos. As contrarreformas neoliberais, iniciadas nos anos 90 com Fernando Henrique Cardoso, não foram revertidas. O crescimento médio do PIB em torno de 4% entre 2003 e 2013 trouxeram uma sensação de alívio. Mas a decadência precipitada pelo golpe institucional de 2016, as reformas trabalhistas de Temer e previdenciária de Bolsonaro acentuaram a precarização do trabalho. A elevação da escolaridade não abriu oportunidade de melhores empregos e a frustração, especialmente na faixa entre os jovens de 24 e 35 anos, vem alimentando rancores sociais que favorecem o bolsonarismo. Durante pelo menos 3 gerações, desde os anos 30 até o final dos anos 80 do século XX, prevaleceu no Brasil a experiência de que os filhos viveriam melhor do que os pais. Esta expectativa era compartilhada tanto pela imensa maioria das camadas populares, que se deslocaram dos interiores para as cidades, sobretudo na grande onda migratória para o triângulo estratégico do Sudeste, quanto pela classe média eurodescendente em formação. Mas isso mudou. Uma das consequências da estabilização do regime democrático eleitoral dos 35 anos que nos separam de 1988 foi a redução desta esperança. Durante a alternância dos governos de centro-direita, liderados pelo PSDB de FHC nos anos 90, e de centro-esquerda, liderados pelo PT, sob o regime da democracia liberal, o capitalismo brasileiro passou a ter um crescimento lento. O produto interno bruto per capita estagnou. A extrema miséria diminuiu. Surgiu o SUS, a Previdência beneficia 38 milhões de aposentados e pensionistas, a universalização do acesso à educação pública cresceu, mas o país não é menos injusto. Mas é bom lembrar que crescimento do PIB não deve ser confundido com desenvolvimento econômico e tampouco com menor injustiça social. Um país pode ter crescimento do PIB mesmo sem aumentar a diversificação do seu parque produtivo, mesmo sem agregar mais valor às commodities agropecuárias que exporta, mesmo sem incrementar a industrialização, mesmo sem elevar a produtividade média do trabalho, mesmo sem alterar a sua posição dependente no mercado mundial. Um país pode crescer sem diminuir a disparidade social que separa os que vivem do trabalho e os que vivem da renda do capital. Um país pode elevar lentamente, quase por inércia, a escolaridade média de sua população, quando parte de um patamar muitíssimo baixo, como o do Brasil, sem diminuir o atraso cultural, se comparado com a evolução e escolarização dos países centrais. Na verdade, as sequelas sociais dos últimos 35 anos só não foram piores porque o crescimento econômico desacelerou, mas a taxa de fecundidade caiu ainda mais vertiginosamente, mantendo quase estável o PIB per capita. Em 1970, a mulher brasileira tinha, em média, 5,8 filhos. 30 anos depois, em 2000, esta média era de 2,3 filhos. Em 2006, era de 1,8. No mundo, no final do século XX, a taxa de fecundidade era de 2,9 filhos por mulher. Nos países mais desenvolvidos, esta taxa era de 1,5. E nos países menos desenvolvidos, em torno de 3,2. Hoje, é de 1,57 e continua recuando. A redução da pobreza, medida pela ampliação do consumo dos últimos 3 anos, em função de uma expansão média do PIB em 3%, não permite concluir que tenha diminuído a desigualdade social. Só prova que o piso da renda dos mais pobres aumentou. Na verdade, a apropriação da riqueza nacional pelos grandes capitalistas cresceu, também em proporção do PIB e de forma mais significativa. Como a distribuição da renda é um jogo de soma zero, mas um jogo em movimento, quando o bolo cresce mais devagar que no passado, mas o número de bocas com apetite continua aumentando no mesmo ritmo do que antes, para alguém ganhar um pedaço maior, alguém deve que ficar proporcionalmente com um pedaço menor. Os que perderam participação na riqueza nacional foram os assalariados com educação média, um pouquinho mais elevada, inclusive os que possuem nível superior nas universidades privadas ou na tradição brasileira,
os trabalhadores mais especializados ou sindicalmente mais bem organizados, professores, bancários, funcionários públicos e servidores estatais, e também metalúrgicos, petroleiros, químicos, etc. Esse processo não diminuiu a desigualdade social, nem aumentou a coesão social. Ao contrário, cresceram os rancores e ressentimentos entre remediados e pobres. A ironia cruel da história é que este extrato social mais prejudicado foi, nas origens, a base social que permitiu o surgimento dos sindicatos que potencializaram a CUT, o PT e a liderança de Lula. A popularidade atual do lulismo se apoia entre os mais pobres, menos escolarizados e, portanto, entre os setores do povo que antes de 2002 votavam a favor de qualquer governo nacional ou estadual ou municipal e, portanto, contra a oposição. Logo, não deveria nos surpreender que uma parcela se posicione hoje contra Lula. Mas não é somente a evolução de variáveis econômicas que explica o peso político eleitoral do bolsonarismo. A extrema-direita conquistou hegemonia ideológica. Mantém maioria na velha, entre aspas, classe média eurodescendente de proprietários e profissionais liberais de elevada escolaridade, mas conseguiu adesão entre as camadas médias de trabalhadores. Então está aí o belo texto, na minha opinião, do professor Valério Arcari. A nova classe média, entre aspas, foi para a extrema-direita. Está lá na Fórum, site da Fórum, e foi divulgado, foi a público, no dia 22 de outubro deste ano, às 19h19. Muito obrigado. Se você gostou, compartilhe. É importante.